A paz do Senhor, bem-vindos ao programa Voz Mulher, que hoje traz um testemunho maravilhoso de cura, de milagre. Os milagres que Deus ainda opera hoje. E Ele opera mais que uma vez, se for necessário. Ele opera sempre que precisarmos, quando colocamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança nele. Ele trabalha para nós. Vocês vão conhecer duas guerreiras, duas mulheres de Deus, começando pela Hilda Yolanda, que é radialista, jornalista e também missionária. Bem-vinda, Hilda, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada, pastora Rebeca, é uma alegria imensa estar aqui nessa oportunidade, uma bênção do Senhor. Muito obrigada. Beleza. E Miriam, a Miriam do Ivania, gente, desculpa de brinca entre nós, Miriam Oliveira, pastora Miriam Oliveira, uma pregadora da palavra, ela também é microempresária, tem uma pequena malharia. Ele estava conversando, eu só descobri isso agora. E a gente vai até divulgar, Miriam, porque fala do o povo, igreja, se bem que não é só igreja não, hoje em dia, assim, eu acho que uma das mídias muito usadas é justamente o mini outdoor, que isso. É uma camiseta. Mas claro, antes de tudo, bem-vinda, paz do Senhor. Obrigada, pastora, muito bom paz do tê-la Senhor. Aqui. Também é um prazer, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje, nesta manhã. Muito obrigada. Rapidinho, Miriam, porque a gente vai já se ocupar do testemunho. Miriam, você, como é que é isso? Como você tem a malharia, você... Explica rapidinho um pouquinho do seu trabalho. A gente faz, né, os uniformes, encomenda, a gente entrega a blusa pronta à escola particular, a gente trabalha também para empresas, trabalha para qualquer evento, né, que precise do nosso trabalho, a blusa pronta, estampada, serigrafada, do jeito que a pessoa quiser. Serigrafia e também estamparia. A gente trabalha com todo esse material. E personalizadas também, precisando. Que maravilha. E estamos aqui, né, disponível para atender principalmente o reino de Deus. Agora, a gente, além de tudo isso, ela prega e ela vai ministrar a palavra hoje. Como é que você começou a pregar? Quando é que você descobriu que, sei lá, que fluía, que Deus te deu esse dom? Foi, na realidade, a necessidade quando o meu esposo, né, assumiu a obra do Senhor. Aí, junto com ele, eu vi a necessidade de ter também, né, compartilhar com ele. E no começo, assim, foi difícil, muito nervosismo, mas eu fui orando, né, fui buscando, e o Senhor, ele foi cada dia, né, cada dia ainda nos capacita. Ainda a gente sente nervoso, porque a gente depende do Senhor. Então, assim, foi a necessidade realmente da obra, da gente ver, né, que precisava ter uma palavra, né, a mais para dar para o rebanho que Deus estava colocando na nossa mão. Gente, um dos papéis do programa Voz Mulher é encorajar mulheres nessa ordem, a usar e desenvolver os seus dons. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela hoje tem uma mini confecção. Quando você começou, você já sabia fazer tudo que você faz hoje? Claro que não. 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 Você foi, à medida que você foi fazendo, você foi aprendendo. Isso. Então, muitas vezes as pessoas acham que os dons de Deus, eles vêm numa bandeja e falam assim, tof. Não. Tudo que Ele nos dá para a gente desenvolver, para a gente multiplicar. Por isso que tem a parábola não é a parábola do dom, é a parábola dos talentos. Mas é interessante que essa palavra talento, ela tem um significado duplo. Porque o talento era o nome daquela moeda, mas ela se aplica também ao talento ou o dom que Deus dá. Teve uma pessoa que ele deu um talento, e Jesus que conta essa parábola, e o cara simplesmente enterrou. Ele ficou com medo. O outro, cada um de acordo com o que ele quer que a gente faça? Que a gente use, que a gente desenvolva o que ele deu. Não quer dizer que a gente não vai ter medo, que a gente não vai ficar nervoso. Vai. Mas é normal, né? É normal. E à medida que a gente vai fazendo, aquele dom se desenvolve. Vamos lá, Hilda. Hilda, inclusive, já trabalhou, ainda tem muita coisa dela na Boas Novas, né? A parte de... Ela grava muita vinheta e chamadas e mídia, mas já trabalhou efetivamente também aqui na televisão, até que ela tomou rumos mais missionários, digamos assim. Verdade. Mas você passou por uma experiência muito dura. Eu sei que você já passou por muitos milagres na sua vida, mas tem dois agora, por último, que de repente vale a pena hoje a gente compartilhar para edificar a fé de quem está nos assistindo, Hilda. Verdade, Rebeca. O Senhor já me deu a oportunidade de viver vários milagres na minha vida. Meu próprio nascimento foi um milagre, que a minha mãe já estava passando da hora, não podia fazer cirurgia. O médico chegou a dizer para o meu pai escolher a mãe ou a criança, porque não havia possibilidade de salvar as duas. Jesus salvou nós duas.
E a minha vida inteira, até os meus 10 anos de idade, quando eu conheci Jesus, eu nasci com uma infecção urinária gravíssima. Com 10, 12 anos, eu iria para a máquina de hemodiálise, que estava decretado pelos médicos. Quando eu conheci Jesus aos 10 anos, a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor, Ele me curou radicalmente, completamente. O Senhor, foi a primeira vez que Ele me livrou de hemodiálise. E eu vivi muitas experiências com o Senhor. No trabalho missionário que eu fiz durante 10 anos, um trabalho missionário itinerante, eu vi Jesus curando paralíticos, curando pessoas cegas. É uma alegria assim, indescritível. Você está louvando o Senhor, de repente uma pessoa sai gritando e diz, eu estou enxergando, eu estou enxergando. É algo tremendo, lindo demais. Verdade. Mas hoje eu posso dizer que eu não apenas vi milagres, eu posso dizer que eu sou um milagre do Senhor. Um milagre muito especial e lindo, porque mostra o poder do nosso Deus hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o poder também da oração. A gente orou muito por Tilda. Sim, amada. A missão com mulheres, na Boas Novas, como você era muito conhecida. Em todos os programas, olha, orando pela ela, está na UTI, orando, está no hospital. E o povo e todas aquelas mobilizações nos grupos, todo mundo orando realmente por você. Foi bênção demais, Rebeca. Eu vejo assim, como o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. O tempo que eu trabalhei aqui na Boas Novas, foram quase 10 anos de muita bênção para a minha vida, foi especial. Para mim foi um trabalho missionário na mídia mesmo. Eu amo nossa Boas Novas, amo. E o Senhor usou isso para levantar um exército de pessoas que já me conhecia. Né? Você que está ouvindo essa voz, né? Aquela chamada que você ouve, ela, esse é o rosto da voz. Glória a Deus. E, Rebeca, quando eu descobri que eu estava com câncer no intestino, foi algo assim impactante, porque eu aparentemente estava bem. Não parecia nada que eu estava... Pelo contrário, eu estava até... Eu digo que o nosso Deus é Deus de detalhes, e o Senhor foi preparando o meu corpo, né? Sempre gostei de fazer exercícios e tudo mais, mas eu não tinha muito tempo, não ficava fazendo. 4 meses antes de acontecer isso, eu comecei a frequentar a academia, e parece assim que eu gostei muito, e até dia de sábado eu ia. E o meu corpo estava bom, inclusive quem me olhava dizia, é incrível o que está acontecendo. Só que eu comecei a ter dores aqui no abdômen, nessa região, e não sabia o que era, ia e voltava para a emergência, ia e voltava e faziam exames, chegaram a fazer um exame e acharam o que eles pensavam que era um cisto no ovário, só tinha o ovário esquerdo, mas não tinha um diagnóstico, até que uma médica disse, olha, eu estou desconfiando e você vai ficar aqui internada para fazer uma colonoscopia. É um exame, como a endoscopia no estômago, a colônia no intestino. E como era final de ano, eu falei, não, doutora, vão esquecer de mim aqui. Então deixa eu ir para casa e no início do ano eu volto. Só que eu sofri com isso, porque em casa eu passei muitas dores, Foi um final de ano assim, olhando para o céu e gemendo e chorando. No início do ano eu fui fazer a colônia. Rebeca, eu saí de casa com um papelzinho na mão, uma requisição de exame. Eu não voltei mais. Eu voltei apenas 45 dias depois, com histórias de milagres. Porque no momento que foi descoberto o tumor, a médica não me deixou voltar para casa. Eu tinha que passar por cirurgia urgente, porque ele já estava obstruindo o intestino. Entendi. Estava muito grave. Então, já fui encaminhada para conseguir uma vaga no hospital. E o Senhor começou a entrar em ação, consegui uma vaga rapidamente. Na segunda-feira, isso aconteceu. Não voltei para casa, fui para a médica, passei mal na urgência, no local lá com a médica, desmaiei, fui socorrida por ambulância. Meu plano de saúde não tinha direito à ambulância, não tinha direito a quase nada. Era um plano recente, quer dizer, eu tinha direito a quase nada, mas o Senhor me deu cobertura de tudo, Deus de detalhes. Quando eu cheguei na emergência, quando eu dei por mim, eu já estava tomando sangue, e a médica chegou diante de mim e disse, olha, seu quadro é muito grave, provavelmente nós estamos diante de um tumor maligno e você vai ter que passar cirurgia urgente. Isso foi na segunda-feira, foi encaminhada para o hospital. No sábado, quando eu já estava fazendo exames pré-operatórios, não houve tempo, Rebeca. O tumor rompeu. Caramba. Estourou, o tumor estourou, o meu intestino estourou. Se uma perfuração no intestino já é fatal, imagina um intestino rompido. E nisso, porque as fezes elas derramam, né, na cavidade abdominal, sim, e é uma infecção generalizada imediata. E o médico que estava me cuidando, ele viajou no final de semana, eu estava apenas com plantonistas, eles ficaram agoniados, então eu passei ainda sábado e domingo. Eu tenho que falar, foi mim, mas eu tenho que falar. Eu vomitava muito.
eu comecei a ficar inchada, meu abdômen muito dilatado, eu vomitava muito, dia e noite. Se eu ingerisse assim, meio copo de água, eu vomitava 1 litro, não sei de onde saía tanto líquido. E eu muito mal, inchando. Quando o médico chegou na segunda-feira cedo, ele já foi correndo, foi avisado da gravidade, que ele levantou o lençol, eu deitada ali. Ele levantou o lençol, ele disse: Hilda, cirurgia urgente, agora. E eu, meio que agoniada, ele falou: nem me fala nada, agora. Ele já ficou, geralmente o médico não assusta o paciente, mas ele não se conteve. Disse agora, saiu correndo e já vieram me buscar, os técnicos e tudo, trazendo maca, e trocando roupa, colocando touca, tirando tudo. Eu já fiquei: Senhor, o que está acontecendo? Inclusive, estava chegando as irmãs belemitas para me visitar, minha mãe estava a caminho do hospital. Eu não tive tempo de falar com ninguém. Eu fui colocada na maca. Quando a maca saiu, é um momento assim muito forte. Quando eu ministro, eu gosto de destacar esse momento, porque quando a maca saiu do quarto, eu estava com a minha amiga Marcileude, que ficou comigo a semana toda. Deus preparou minhas amigas assim, para me darem muito apoio. E ela estava se segurando, e eu lembro que no celular dela estava tocando um hino, e aquele hino, Deus de Pactos. E quando eu fui saindo do quarto, eu ouvi aquele hino tocando, Deus de Pactos, que guarda suas promessas, que cumpre sua palavra, que guia o meu destino. E eu pensei: Senhor, será que esse é o último hino que eu vou ouvir na minha vida? Caramba. Porque eu sentia, Rebeca, uma sensação indescritível. Eu sentia que eu estava morrendo. E eu ouvia de longe o choro da minha amiga, que já não aguentou mais, chorando. E eu fui andando aquele corredor virou uma eternidade. Porque a minha vida começou a passar diante de mim. E mesmo eu tendo aceitado Jesus com 10 anos, começado a trabalhar para o Senhor com 11 aninhos de idade, como escola dominical, professora e tudo mais, e dedicando toda a minha vida na obra, porque foi algo assim que eu pedi para o Senhor e Ele me deu essa oportunidade. Ele me deu. De fato, você viajou países, inclusive. Sim, fazendo a obra do Senhor e pregando, falando de Jesus. Eu amo fazer isso, eu vivo para isso. Mas naquele momento, Rebeca, é assim, eu fico: Senhor, eu quero conseguir passar isso para as pessoas, porque quando você está cara a cara com a morte, é um momento muito forte na vida. A vida começou a passar diante de mim, e eu comecei a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tinha feito, e eu só dizer: Senhor, eu sei que eu estou morrendo, eu sei que são os meus últimos minutos de vida, eu só quero estar contigo, eu sou tua desde o ventre da minha mãe. Aí fui fazendo aquela oração de entrega. Perdoa as minhas falhas, me ajuda. Mas algo que apertou meu coração e que eu uso para as pessoas também na igreja. Eu comecei a perguntar para mim: Senhor, será que eu consegui agradar o teu coração com a vida que o Senhor me deu? Porque vida é o maior presente do Senhor para nós. E aquilo me preocupou, porque quando a gente quer agradar o coração do Senhor, essa é uma preocupação que existe. Claro. E eu falei: Senhor, daqui a pouco eu vou estar diante de Ti. Eu consegui agradar o Teu coração com a vida que o Senhor me deu? Era isso mesmo para fazer? E aquilo apertou meu coração e eu comecei a orar. Inclusive, quando eu ministro, eu digo: pense, você não precisa estar diante da morte, diante de um câncer, num quadro tão difícil como esse, para você refletir o que você está fazendo com a sua vida. Será que a vida que você está vivendo está realmente agradando o coração do Pai? Eu digo: aproveite o conforto da sua casa, do seu lar, da sua cama, e medite, reflita. O Espírito Santo vai falar. E aquele não corredor, deixa para ser confrontado com essa pergunta só diante da morte. Um momento muito porque difícil. Se a resposta não for boa, tarde demais. Não tem mais tempo. Quando eu entrei naquele centro cirúrgico, Rebeca, e eu senti que me colocaram meu corpo ali, me anestesiaram, eu disse para o Senhor: Pai, agora acabou. Eu quero abrir os olhos e estar diante de Ti. E eu senti o meu corpo deitando. Quando o médico começou a fazer a cirurgia, foi uma cirurgia bem grande no abdômen, o tumor estava aqui na região do sigmoide. Quando eles abriram, isso que eu vou falar agora já é relato do médico e outras pessoas que viram também, ele disse que a situação estava muito difícil. Na verdade, a equipe médica chegou a desistir. Ele disse que a olho nu, ele sabia que eu estava passando mal, mas ele não tinha noção que era tão grave. Quando ele abriu, ele descobriu que o tumor tinha rompido, meu intestino rompeu, e a minha cavidade abdominal estava repleta de fezes, sangue, pus e o tumor. E o tumor, ele era tão grande que envolvia o ovário e o intestino. Ele falou que a olho nu parecia vir do ovário, mas estava uma situação assim muito difícil. Na verdade, a equipe médica chegou a desistir.
Mas Deus colocou uma coragem no coração daquele médico. E ele disse, não, eu não vou desistir da Hilda. E Deus me colocou na mão do médico, que era diretor do hospital também, então eu poderia decidir. E ele fez aquela cirurgia, Rebeca. Ele trancou o centro cirúrgico, depois disseram que ele fez uma cirurgia, além, claro, do profissionalismo dele, mas parecia que ele estava operando a mãe dele. Ele ficou, assim, muito envolvido. E foram mais de 6 horas de cirurgia. Meu Deus. Então, ele retirou uma parte do intestino, colocou a colostomia, retirou o meu ovário, que estava completamente tomado de câncer, e alguns órgãos que Era maligno, então? Era maligno, muito, e ele estava ainda em 2 órgãos. Geralmente o câncer de ovário é muito agressivo. Mas a origem dele foi no intestino. Mas ele invadiu o ovário. Estava tão grave que ele pegou 2 órgãos logo, envolveu 2 órgãos. Então eles fizeram asepsia, tiraram os órgãos que podem ser retirados para asepsia, para lavar mesmo, porque estava repleto de fezes. O primeiro milagre foi que não me deu uma infecção generalizada, uma sepsemia. O Senhor não permitiu. Então fizeram todo aquele processo gravíssimo, retiraram uma parte do intestino, colostomia, e foi feita a asepsia, foi fechado o abdômen e enviado para UTI. Imagina o pós-operatório de uma cirurgia dessa. Inclusive tem umas fotos. Eu não sei se seria já o momento da gente mostrar essas fotos que foram dessa etapa, correto, essas fotos? Não, essas fotos foram depois. Então segura. Porque na verdade... Então segura. Já a gente mostra. Essa etapa, eu estava tão mal, que ninguém teve coragem de fotografar. Inclusive eu falei, agora vai fazer falta para o meu livro, né, que eu estou escrevendo. Porque o que aconteceu? Quando eu fui para a UTI, passei 3 dias de muita dor, eu delirava de dor, mas o Senhor me fez esquecer dessas dores, como Deus nos faz esquecer da luta, da tristeza e nos faz lembrar da vitória. Só que quando o médico chegou para me tirar da UTI, ele teve uma surpresa. Ele chamou minha mãe, chamou meu padrasto, meu pai do coração, todo mundo, vou tirar, ela vai sair, ela vai para o quarto. Ele estava todo feliz. Quando ele entrou na UTI, eu tinha acabado de fazer embolia pulmonar, paradas cardíacas, respiratórias. Foi nessa hora que deu aquela mobilização geral de oração. Eu entrei em coma e eu fui entubada. Você ficou quanto tempo em coma, Hilda? Foram 20 dias. 20 dias. Foi nesse período o médico, ele saiu de lá e ele não conseguia nem falar para minha mãe o que estava acontecendo. Ele saiu e a minha tia conta que encontrou com ele saindo do hospital. Ele foi parando o carro agoniado, chamou a minha tia, o meu padrasto, e disse, olha, a Hilda agora não posso mais fazer nada por ela, nada. A Hilda só sai dali se acontecer um milagre. Então vocês peçam oração, peçam para todo mundo fazer alguma coisa. A Hilda só sai dali com milagre. E foi nesse momento, justamente como você falou, que o Senhor fez uma mobilização. A Miriam deve lembrar também. Com certeza. Foi algo muito geral. lindo. E a emissora de rádio, e todos os pastores, e juntando, e orando, e pessoas, inclusive eu quero abrir um parêntese e agradecer de todo o coração a você, Rebeca, as irmãs do ciclo de oração, todas as irmãs que se empenharam, todos vocês que oraram por mim. A minha vontade é dar um abraço, assim, dizer glória a Deus, você faz parte do meu milagre. Porque o poder da oração intercessória. É verdade. Glória a Deus. É assim que funciona. E lá na UTI, Rebeca, enquanto o povo orava, o Senhor começou a trabalhar. Eu tive falência cardíaca, início de falência cardíaca. Então, tem até uma cicatrizinha aqui, eles fizeram o cateterismo para colocar o marca-passo. Avisaram que seria feito o procedimento. Quando foram colocar o marca-passo, o meu coração voltou a bater normalmente, sem nenhuma intervenção. Eles ficaram surpresos e felizes, cancelaram o procedimento e continuou. Ok, Deus estava fazendo maravilhas. Eu tive início de falência renal. E eu comecei a ficar muito inchada, muito inchada. Então, os tubos começaram a me machucar. E eles tiveram, então, que fazer uma traqueostomia. Está aqui a cicatriz até hoje. Isso, está aqui. E a traqueostomia é um procedimento que envolve muito risco da perda da voz. Da voz. Ou então danificar eternamente. O meu pai teve que assinar um documento autorizando, e ele passou uma noite agoniada. Ele sempre fala, meu Deus, a Hilda, tudo que ela faz para o Senhor é com a voz. É com a voz, ela canta, é o jornalismo, fala, o radialismo, é o louvor, é a mensagem, tudo com a voz. Como é que ela vai perder a voz? Mas não havia outra situação, outro jeito. E foi feita a traqueostomia. Mesmo assim, eu continuava inchando muito, os rins paralisando, e eles então providenciaram hemodiálise. Estando naquele quadro, em coma, a hemodiálise seria
quase fatal, mas não havia outro jeito. Quando trouxeram a máquina de hemodiálise, até o plano de saúde liberava tudo rápido. Deus de detalhes. Quando trouxeram a máquina de hemodiálise, apenas trocaram a sonda, a urina começou a liberar. Que coisa. Sem fazerem nada. Os médicos ficavam surpresos. Só que o chefe da UTI, o doutor Adenauer, ele também era servo do Senhor. Quando o povo e estava entendendo. Ora, alguma coisa acontece. Muitas coisas aconteciam. Rebeca, foi lindo, porque eu soube que as pessoas iam para frente do hospital, os irmãos iam. Ficavam do outro lado na calçada, orando. Quem não podia entrar na UTI por causa da restrição da visita, estendia as mãos. Eles oravam, estendiam as mãos nas paredes do hospital. Rebeca, foi algo tão lindo, eu não consigo me controlar de agradecendo ao Senhor, porque a oração foi tão linda para aquele lugar, para aquele hospital, que o Senhor começou a curar todos os enfermos da UTI. Aleluia! Eles foram liberados. Quando eu saí do coma, eu soube disso. Que os médicos ficaram surpresos porque a UTI ficou vazia. Glória a Deus. Ficou só eu e mais uma mocinha, filha de evangélicos também. E eles liberaram todos da UTI. Glória a Deus. Foi algo assim que não acontecia há anos e não aconteceu mais também, por causa da demanda que, claro, é muito alta. Bom, 20 dias passaram, apesar de todos os milagres, o Senhor enviando anjos mesmo e fazendo milagres na minha vida. Já me disseram isso, irmão, o Senhor me mostrou anjos operando em você naquela UTI. Mas eu não saía do coma. E o médico já estava agoniado e pensando até em como desligar os aparelhos e tudo mais. E o Senhor me trouxe a vida. Quando o doutor Hernani... Eu vou ser sincera, Hilda, porque a gente sabe que, e muitas horas, essa questão, né, ela é até uma questão teológica, né, de muito debate. Por que a gente ora e Deus cura uma pessoa e a outra ela não é curada? Não estou orando, não estou tendo fé? São coisas que nós não sabemos, porque Deus é soberano. E nós sabemos que Ele tudo pode e que nenhum dos planos dele serão frustrados. De um jeito ou de outro. Verdade. Cabe a nós confiar, cabe a nós orar, cabe a nós buscar, fazer a nossa parte. E eu me lembro que chegou um ponto que eu pensei, Senhor, a Hilda é tão nova. Será que tu já vais recolher a tua filha? Porque assim, a gente, né, todo mundo orando, mas 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 20, é muito tempo. Então você começa assim a pensar, poxa, claro que a gente continua orando, mas assim, porque às vezes Deus prepara e recolhe. E leva. Sinceramente, Hilda, eu pensei, Senhor, será que tu vais levar a Hilda? Ela é tão nova. Eu pensando isso. Mas a gente vê que Deus realmente ele tinha outro plano. Outros planos. Quando o Senhor me trouxe a vida, Rebeca, foi algo tremendo. Eu estava com sonda nasal, traqueostomia, intracate, 3 entradas simultâneas de medicação aqui, colostomia, aquela bolsinha, né, para recolher fezes. Eu estava toda amarrada, toda monitorada, amarrada numa cama. Quando eu abri os olhos, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não entendi. E eu comecei a me agoniar e o enfermeiro olhava assim e dizia... Eles ficaram surpresos. Ela abriu os olhos. E chegou um médico rapidamente. Então eles tiraram a sedação, tiraram tudo e você ficava no coma. Sim, no coma. Você então veio espontaneamente, você saiu do coma. O Senhor me trouxe a vida que mesmo. Foi o doutor Hernani Leite. Louvado foi seja muito Deus. Usado por Deus. O doutor Hernani Leite, um grande profissional, um grande médico e um grande homem que soube atribuir a Deus o que ele não podia fazer. E quando o médico se aproximou da minha cama, eu lembro bem, eu estava muito agoniada e tentando, eu mal respirava, eu não falava, e aquela agonia muito grande, e eu tentando me soltar, e o médico olhou para mim, eu lembro exatamente da fisionomia dele, os olhos dele brilhavam, e ele olhou para mim e disse assim, calma, dona Hilda, calma, deixa eu só lhe explicar rapidamente o que está acontecendo. E eu, com um olhar assim, eu pedindo para me soltar e me explicar o que estava acontecendo comigo. E ele olhou para mim, ele fez esse gestual, ele falou, dona Hilda, lhe explicando rapidamente, a senhora foi e voltou 4 vezes. Nós não tínhamos mais esperança que a senhora viesse a sobreviver. Eu estou muito feliz de lhe ver assim, até agoniada, querendo se soltar. E você lembra disso? Tudo, eu lembro como se fosse ontem. Que coisa. E eu levantei a mão assim para o céu e eu comecei a chorar e agradecendo ao Senhor. E ele olhou para mim e disse assim, agradeça mesmo, porque a senhora é um milagre. Caramba.
E aquele médico, claro, ele se segurou, mas os olhos dele brilhavam. E eu comecei a chorar, agradecendo ao Senhor. E vieram, então, fazer os procedimentos e tudo mais. Eu perdi, Rebeca, eu perdi 1 quilo por dia na UTI. Eu estava cadavérica. Eu não me reconhecia. Não é? Eu não conseguia quase me mexer, eu não conseguia levantar os braços. É, e quando você fica muito tempo parado, você perde toda a... Eu perdi tudo, Rebeca. E eu estava naquela traqueostomia, eu fiquei, Rebeca, 1 mês sem poder tomar um gole de água. Amada, isso é muito ruim. Eu Agradeça, chorava. você está passando muita luta, não é verdade? Mas você pode beber água. Verdade. A gente bebe um copo d'água, bebe qualquer coisa, e a gente não para pensar que tem gente nesse momento que não pode beber um gole d'água. Eu sonhava, eu dormia, eu sonhava, abrindo a geladeira, tomando um copo de água, algo comum pra gente. Quando eu ministro, eu falo, você já agradeceu ao Senhor hoje porque você pode tomar um copo de água? Porque isso foi assim, eu chorava, era só aquele algodãozinho na boca, porque eu estava com pneumonia ainda, pulmão encharcado. E se a água fosse para o meu pulmão e não para o meu estômago, por causa da traca, porque até deglutir eu não conseguia. Eu desaprendi até engolir. Se eu não engolisse da forma certa e fosse para o pulmão, era fatal. Então, os meus lábios saíam pedaços assim. E eu não aguentava de tanta sede. Eu não conseguia respirar direito, porque a traqueostomia é um processo que eles não colocam oxigênio 100%, porque o seu pulmão tem que reagir. Né? Então, parecia que eu estava assim, o tempo todo. E o médico vinha e dizia, olha, você tem que respirar assim, nessa cadência, o aparelho faz assim, você faz assim. E eu não conseguia. Aí, quando eu estou ministrando também, eu digo, faça assim, respire. Você nem pensa, né? É um processo involuntário, automático. Agora, imagina você estar com alguma coisa assim, parecia que estava o tempo todo me asfixiando. E ainda houve uma investida do inimigo de tentar tirar minha vida, porque o aparelho de traqueostomia, o aparelho de oxigênio, ele quebrou. E ele quebrou justamente na borracha, num local que não dava para identificar. Todos os parâmetros continuavam normais no visor, e o oxigênio estava lá, fugindo lá embaixo. E eu tendo quase uma parada respiratória de novo, e alguém os enfermeiros dizendo, não, é porque ela fica agoniada mesmo, ela fica agoniada o tempo todo. Meu Deus. Aí a médica falou, não, mas isso está estranho. Ela chegou perto de mim, só que Rebeca, ela falou, dona Hilda, os parâmetros estão normais, a senhora, eu não estou entendendo, se acalme. Eu não falava, eu não estava respirando, eu não conseguia explicar, até que eu olhei assim para ela, parece que o anjo do Senhor levou o braço dela, e ela falou, mas isso está tudo... Quando ela passou a mão por debaixo da borracha, na curva houve um rompimento e o oxigênio vazava e não passava para mim. Está quebrado! Ela começou a digitar, vamos trocar isso aqui. E aí vieram com o ambu, a oxigenação manual, e eu já quase falecendo. Então o inimigo ainda tentou tirar minha vida e o Senhor não permitiu. Quando eu saí da UTI, depois passei mais 5 dias acordadas na UTI, Rebeca, aconteceu algo assim. Eu estava muito tremendo, com contrações involuntárias. Quando eu fui para o quarto, eu descobri que na hora que eu entrei em coma, eu tive um trauma neurológico e eu adquiri mal de Parkinson. Caramba! E quem ia me visitar ficava assustado, porque eu vivia me tremendo assim o tempo todo. Então era aquela aparência horrível, seca, esquelética, com a cirurgia muito grande aqui, torta, e me tremendo toda. Era assim. E tentando andar, tentando ficar sentada, agonia muito grande, as contrações. Então o neurologista, o Dr. Gervásio, entrou e disse, dona Hilda, infelizmente, na hora que você entrou em coma, você teve um trauma neurológico e você adquiriu mal de Parkinson. Então, depois de 5 dias, ele falou, você vai para home care, tratamento domiciliar, mas você vai se tratar para o resto da sua vida, porque Parkinson não tem cura. Rebeca, tinha tirado a traqueostomia há uns 2 dias, a voz saía pelo pescoço, uma voz estranha. Eu coloquei a mão assim, eu olhei para ele e eu disse no meu coração, eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu rejeito. E eu digo sempre na ministração, rejeite aquilo que não vem do Senhor para a sua vida. Nós temos essa autoridade no Senhor. No Senhor. Quando me colocaram no carro e eu cheguei em casa, os vizinhos estavam na porta esperando, porque ninguém acreditava. Eu já estava 35 dias no hospital, um tumor de câncer tinha estourado dentro de mim e eu estava viva. E eu cheguei, cadavérica, esquelética realmente. As pessoas chegavam para me visitar e diziam assim, eu vim visitar
Hilda. Que a Hilda é um corpão, sempre Eu teve. engordei depois, né, da quimioterapia, engordei bastante. E ele chegava assim, eu vim A gente tem visitar que a resumir. Hilda. Você fez quimioterapia depois disso? Fiz quimioterapia, mas algo tremendo aconteceu, Rebeca. Seu cabelo não caiu. Caiu uma parte sim. Mas algo tremendo aconteceu na minha vida em casa. O Senhor realizou assim um milagre. Foi uma sequência de milagres. As pessoas iam me visitar e oravam por mim, até que uma missionária amiga minha, Regina, irmã do pastor Carlos Alberto, que está com o Senhor, que era esposa da pastora Raquel, da missionária Raquel. Isso. A Raquel foi lá me visitar nesse dia também. E elas oraram. A Regina disse, nós vamos repreender em nome de Jesus esse Parkinson. Jesus, ele levou sobre ele as nossas dores. Rebeca, ela repreendeu em nome de Jesus. O Senhor me curou radicalmente. O doutor Carlos, do Home Care, quando chegou em casa para fazer a avaliação, ele disse, Hilda, o que aconteceu com você? O que aconteceu aqui? Não tô... Ele me deu um copo de água para tomar, fez os exames reflexológicos. Falou, Hilda, você não tem mais Parkinson, eu nunca vi isso. Aquele médico ficou tão feliz, ele quase saltou na sala de casa, porque ele disse, eu nunca vi isso, isso não existe. Depois disso, você ainda teve um outro embate com câncer. Sim, mas olha só, e ainda tem, até aí já estava linda a minha história, não estava? Lembra que eu te falei que eu perdi o ovário esquerdo, o único que eu tinha? Sim. Porque foi embora, o oncologista me chamou e falou, vamos fazer protocolo de câncer de ovário, porque a olho não me parecia assim, mas o histoquímico está chegando. Eu comecei a ter um sangramento. Uns 2 meses em casa, eu comecei a ter um sangramento. Fui levada para emergência, fui fazer uma trans e o médico achou um ovário perfeito no lado esquerdo. Onde você tinha tirado? Tinha tirado. E o ovário direito eu já não tinha mais há muitos anos, eu tinha tirado com cisto. E ele achou o ovário. E ele disse, isso é impossível, você não tem mais ovários. O ginecologista já estava falando de menopausa precoce, eu já estava com calores, frios, aquela situação toda. E ele disse, é incrível, você não tem ovários. Aí me reviraram de exames hormonais. Eu fui parar na mão de um especialista em reprodução humana, o doutor Perdigão. Ele disse, Hilda, eu não consigo entender, eu não consigo te explicar. Ele fez de novo a trans, pegou meus exames hormonais, ele falou, você não teve uma hemorragia, você teve um ciclo menstrual. Se você quiser colher óvulos até para uma futura gravidez, eu não te explico, mas você tem um ovário perfeito. Rebeca, eu chorando na frente dele, eu disse, doutor Perdigão, eu lhe explico. Jesus me deu um ovário novo. Vamos lá, essas imagens, vamos às imagens. Eu vou aproveitar e pedir para a Miriam, pode passar para cá, Miriam, enquanto... Pode. Essa imagem da minha mãezinha maravilhosa comigo lá no quarto, essa imagem anterior. Minha mãe é uma guerreira de Deus, ela Rebeca. né? Muito guerreira, muito mulher de Deus. Essa imagem de uma amiga, a Nilda, que está me visitando. Peso, eu perdi quase 20 quilos. 20 quilos. Ali estava com a tracostomia. Aí eu já estava em casa, aí eu já estava lindona, viu? Nossa. Tem até uma foto que aparece um bracinho bem fininho. A minha amiga Rose Negreiros, cantora, realmente, amigona, cuidando de mim. Muito magra, muito... Não, aí eu já estava linda. Aí eu já estava linda. Minha amiga Elaine, Deus usou assim, minhas amigas para cuidar de mim, para me ajudar. Essa imagem é feia, é da colostomia. Isso estava no meu abdômen. Aí eu já estou com a minha peruca. Com a peruca que você perdeu aí o cabelo já estou linda. Por causa da quimioterapia. Isso. Aí uma foto de 1 ano no hospital, a minha amiga Nilda me visitando, Nilda Rissan. Uhum. E o outro ano nós juntas em um aniversário. Olha como Jesus faz. Só. E olha só, 1 ano morrendo, ainda desenganada, e no outro ano curada por Jesus. Louvado como o Senhor Deus. Muda. Como o Senhor faz essa obra maravilhosa. Louvado é Jesus que Deus. faz isso. Ele Só faz Ele. Isso. Ele Só faz Ele isso. faz isso. Só Ele que faz isso. Me curou do câncer. Não tive metástase, porque como estourou, eu poderia ter tido metástase no pulmão, poderia ser no fígado, em qualquer lugar. Todas as tomografias mostrando que eu não tive metástase. E aqui Senhor está ela, firme e forte, fazendo a obra de Deus. E eu tenho o 2º testemunho já, né? Mas vamos fazer o se seguinte, você vai contar isso em outro programa. Verdade, já tem o milagre 2. Pouco milagre, tem o milagre 2, mas nós vamos nesse momento apresentar ao Senhor os pedidos de oração e a Miriam vai ministrar a palavra. Porque realmente Deus quer falar conosco, Ele tem uma mensagem para o seu coração e ato contínuo, a palavra dela, ela vai orar
pela Cristina Pires, do Rio de Janeiro, que pede oração por sua vida e pela vida de Edson Pires. A Edneuma, de Belém do Pará, oração por sua família e vida financeira. A Juliana Ceará, gente, o contato, o zap, você pode salvar nos seus contatos e enviar seu zap agora com seu pedido de oração. Nós estamos gravando nos estúdios da Boas Novas em Belém do Pará. Então, o nosso contato está na tela, é o 91992420855. 91992420855. Salva e manda para a gente o seu pedido de oração. A Juliana, do Ceará, oração por uma porta de emprego. A Soraya, de Belém do Pará, oração por cura. A Romilda, de Vazelândia, Minas Gerais, oração por sua irmã que está na UTI. A Márcia, de Abaetetuba, no Pará, oração por sua família. A Vivian, do Rio de Janeiro, oração pela vida da sua mãe Ivone. Vamos agora abrir o coração e receber aquilo que, o pão do céu, que vem até... Já recebemos através do testemunho e agora vamos receber através da vida da pastora Miriam, trazendo a palavra. Pode ir, Miriam, está contigo o bastão. A paz do Senhor, né, pela oportunidade, agradecemos a Deus. Neste momento nós iremos meditar na palavra do Senhor em Josué, no capítulo 2 e o versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, e que dareis da vida a meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Nessa palavra que o Senhor, Ele tem colocado no nosso coração, nós iremos falar um pouco sobre Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, ela foi uma mulher que vivia dentro de uma cidade. Raabe, ela era conhecida como uma prostituta de Jericó. Morava dentro da cidade de Jericó. E Jericó, naquela época, era uma cidade que oferecia seus sacrifícios a deuses. Ali havia, dentro daquela cidade, o pecado muito grande. E Deus havia feito uma promessa. Quando Moisés morreu e Josué, ele tomou a frente, a liderança do povo hebreu, Deus fez uma promessa a Josué, que lhe daria todas aquelas cidades, que aonde ele chegasse, o Senhor ia diante deles. E Raabe morava dentro daquela cidade. Como Raabe ficou sabendo que havia um Deus no meio dos hebreus? Eu creio que por meio de viajantes, né, que andavam pelas cidades e vinham a Jericó, e ali, como Raabe era uma prostituta, vários homens, né, frequentavam a sua casa. E aqueles homens ouviram falar: olha, tem um povo que vem aí, é um povo muito poderoso. Esse povo tem um Deus diferente. Esse povo tem um Deus que faz milagre. Esse povo tem um Deus que tirou com mão forte eles de Faraó, do Egito, e diante do Mar Vermelho abriu o mar para esse povo passar. E no deserto esse Deus cuida desse povo. E agora eles estão vindo, e eles vão vir contra a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito forte. Ela era uma cidade que tinha seus muros altos, era uma cidade onde tinha a largura, era mais de 6 metros, tanto é que tinham casas no muro de Jericó.
porque era uma cidade que ela era uma cidade fortificada, que aos olhos humanos era impossível alguém destruir a cidade de Jericó. Mas quando eles souberam que esse povo tinha um Deus, que ele era um Deus poderoso, eles ficaram com medo. E Raabe ouviu falar desse Deus. E no seu coração começou a nascer uma esperança. Raabe no seu coração começou a ter uma nova esperança, uma mudança de vida. No seu coração ela começou a crer. Eu imagino assim, quantas vezes Raabe, no muro da sua casa, onde ela morava, na janela, olhando para o céu e pedindo para o Senhor misericórdia. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama a criatura, ele ama porque ele criou. E ele viu o coração de Raabe pedindo misericórdia. Talvez você esteja dentro de uma cidade que não tem muros como tinha Jericó. Não tem a largura que tinha a muralha de Jericó, mas talvez seja uma doença que talvez você olhe e não encontre solução. A medicina já desenganou. Talvez você tenha uma causa na justiça que aos seus olhos parece impossível. Mas essa manhã, esse momento, eu lhe convido a você meditar na palavra do Senhor, no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Raabe, ela olhou para o socorro certo. Raabe olhou para o monte. Ela olhou para o Deus e ela declara isso aqui na palavra do Senhor, quando ela diz no versículo 11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Naquele momento, Raabe, ela estava declarando a sua fé. Ela estava declarando a sua fé nesse Deus e ela queria fazer parte agora desse novo momento. E a gente vê que quando ela esconde ali os 2 espias que Josué tinha direcionado para ver como era a cidade de Jericó, a gente vê que quando ela esconde aqueles 2 espias, ela está dizendo: Deus, eu quero que tu venha fazer diferença na minha vida. Eu quero que tu venha fazer diferença na minha história. Eu quero, Senhor, que a minha vida ela seja transformada. Quando ela decide a esconder aqueles espias, ela está decidindo realmente que o Senhor, a partir daquele momento, seria o Deus da vida dela. E a gente olha para Raabe e vê o cuidado que Raabe teve de não só ser ela que poderia se salvar daquele grande impacto que vinha para destruir a cidade de Jericó, mas ela pediu clemência. Ela pediu: eu quero que não só eu, mas eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, eu quero as minhas irmãs, eu quero meus irmãos, eu quero a minha família e tudo que nós temos. A gente vê o coração bondoso de Raabe. A gente vê que Deus, ele se preocupa com todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele tem colocado você para você ser um intercessor pela sua casa, pela sua família. Talvez você olhe para você e ache que não tem condições de Deus lhe atender. Raabe, talvez se ela fosse olhar para a vida que ela tinha, ela não tinha nenhuma condição de chegar na presença do Senhor. Mas Deus, ele conhece o coração e ele está pronto para atender o clamor daqueles que necessitam, daqueles que precisam dele. Mas algo aconteceu muito especial na vida de Raabe, porque ela creu no que ela ouviu falar. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Você crê que Ele pode fazer um milagre na tua vida? Você crê que esta causa para Ele não é nada? Você crê? Você tem ouvido falar de Jesus? Você tem ouvido falar que Ele pode? Mas será que realmente você já tomou uma atitude de se levantar, de dizer: Senhor,
Eu não quero olhar para o tamanho dessa dificuldade. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, que tu morreu na cruz do Calvário para me dar vida eterna. Eu creio, Senhor, porque tu és fiel. A tua palavra diz que quando nós queremos agradar o coração de Deus, nós temos que ter fé. Então tenha fé. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o Deus que Ele é Criador dos céus e da terra. O Deus que te formou e tem promessa desde o ventre da sua mãe. Aquele Deus que não esqueceu de nenhuma promessa que Ele tem sobre a tua vida. E Ele continua com as promessas de pé. Muitas das vezes é nós que recuamos quando nós começamos a olhar com os nossos olhos humanos e começamos a ver a dificuldade. Nós começamos a ver que aos nossos olhos não tem jeito. Se o homem já disse não, então acabou. A última resposta vem do Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele prepara, a palavra do Senhor diz que o homem, Provérbios fala, prepara o cavalo para a guerra. Mas quem dá a resposta é o Senhor. É Ele que dá a resposta. Creia naquilo que o Senhor, Ele tem prometido na sua vida. Exerça a sua fé. Não tenha medo de exercer a sua fé. Raabe, ela não teve medo do rei. Ela não teve medo de ser morta, porque ela estava decidida no seu coração que o Deus de Israel era Deus. E Ele mudou totalmente a vida de Raabe. Raabe entra na genealogia de Jesus. Uma mulher que era prostituta, agora mudou a história da sua vida. Deus proporcionou para Raabe um casamento. E desse casamento veio Boaz, de Boaz veio Ruth, que tiveram Obed, né? E ali nasceu Davi, e veio até a descendência de Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua história e quer deixar um legado na tua história. Creia, tenha fé que o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia no seu coração e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. A partir de hoje, exerça a sua fé, confia no Senhor, entrega, Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nesse Deus que trabalha 24 horas, que Ele não dorme, Ele está vendo a tua causa, Ele está vendo a tua situação e Ele se levantará por ti, como Ele se levantou por Raabe e a sua família. Neste momento nós iremos orar, né? Nós iremos orar, apresentar esses pedidos em oração. Tenha fé, você que deu o seu nome, né? Que a nossa pastora já leu, você que deu o seu nome para orarmos por você, não importa a cidade, aonde você esteja, o nosso Deus, Ele está te contemplando, o nosso Deus, Ele está te vendo e neste momento, se você crê, Ele vai agir em teu favor, Ele vai fazer um milagre na tua vida que vai surpreender todo o homem que disse que não ia dar certo, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então nós vamos orar neste momento e apresentar ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, cada pedido, Senhor, que aqui está. É uma causa na justiça, é uma situação, Senhor, financeira, é uma situação de cura, de restauração e de libertação. Senhor, neste momento, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Senhor amado, Tu és, Senhor amado, Criador do céu e da terra. Tudo está no Teu controle. E nesta manhã, Senhor, nós Te entregamos, Senhor amado, cada vida. E age, Senhor, conforme o Teu querer. Porque, Senhor, Te pertence, Senhor, o querer e efetuar. E nesta manhã, Senhor, nós Te apresentamos e Te damos graças, Senhor amado, porque o milagre, Senhor, Tu estás operando nesta manhã, Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Senhor amado. E nós iremos ouvir testemunhos, Senhor, que, Pai amado, Tu alcançaste vidas através, Senhor, da Sua fé, da Sua confiança em Ti, que tudo pode, Senhor. Muito obrigada, Senhor, nesta manhã. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia, aleluia. Miriam, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Olha só, você que está ligadinho com a gente, pode continuar compartilhando o seu pedido de oração, a sua necessidade.
aquilo que Deus faz, contando também o testemunho. Muitas vezes a gente perde, mas é muito bom. Hoje a gente teve um programa tão maravilhoso, tão gostoso, em que pudemos ouvir esse testemunho da Hilda, que edificou a nossa fé. Da mesma forma que o testemunho da Hilda edificou a nossa fé, né, o seu testemunho também vai edificar a fé daqueles que estão nos assistindo. Então a gente aguarda aí o contato e a ligação, aliás, o contato através do Zap, que está aí na sua tela. Através desse contato também você pode mandar os seus dados, se tornando um semeador da Boas Novas, alguém que sustenta Boas Novas e sustenta o programa Voz Mulher. Nós que estamos aqui para que a Boas Novas seja a bênção, mas para isso acontecer, é igual a gente fala, né? Nessa igreja, todos somos semeadores da Boas Novas, só falta você. Então junte-se a nós, venha e se torne um semeador, além da Hilda. A gente não teve a oportunidade, mas você vai voltar. Dá um tempinho para contar o segundo testemunho e a gente falar também dos trabalhos que a gente faz atualmente, inclusive juntas. Por exemplo, um deles no abrigo venezuelano com crianças. Você trabalha muito com criança, né? Eu trabalho com os adultos lá e você trabalha com as crianças. Trabalho maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus. E a gente termina com a Hilda agora cantando, ministrando louvor. Em nosso meio,